Olá pessoal, prezados irmãos, amigos e ouvintes. Cumprimento a todos vocês com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em Deus de já, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sou o missionário José, o profeta velho, homem de Deus, guiado pelo Espírito Santo, em nome e pelo poder do sangue de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Está começando o Conhecereis a Verdade, a nossa obra missionária, comunitária, voluntária, beneficente. Glória a Deus. O assunto de hoje vamos aqui ver e ouvir como é trabalhar para Deus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Vamos lá. Acompanhe comigo aí, por favor, e preste muito bem atenção. Isso aqui é muito útil para mim e para você aí que ouve e assiste. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Iniciando aqui esta leitura que diz... Preste bem atenção, prezados irmãos, amigos e ouvintes. Vai iniciando aqui, diz: trabalhar para Deus deve ser visto como um privilégio e não como uma obrigação. Oh glória! Deus não se alegra de pessoas que não gostam de trabalhar, porque a preguiça é condenada na Bíblia. Mas a verdade é que trabalhar para Deus não significa que você não pode ter um trabalho ou emprego secular. Mas significa que em tudo que você faz, seja qual for o seu trabalho, você deve glorificar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos chamados para ser sal e luz do mundo, ou seja, nós devemos ser um exemplo no nosso local de trabalho. Glória a Deus. Em tudo o que fizermos para Deus, a nossa motivação deve ser o amor, porque não somos apenas servos de Deus, mas Jesus chama os seus seguidores de amigos. E, graças a Jesus, nós somos também chamados filhos de Deus. Glória a Deus. Descubra aí nestes versículos como devemos trabalhar para Deus. Acompanhe aí, por favor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança e a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Em livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24, está escrito: glória a Deus. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Glória a Deus. Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Glória a Deus. Encontra aí em Filipenses capítulo 2, versículo 12 a 16. Aleluia. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente ao olho dos que são de fora e não dependam de ninguém. Aleluia. Em Colossenses capítulo 4, 11 a 12 está escrito: pois nós somos cooperador de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Encontra em livro 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Aleluia.
porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Encontra em livro de Efésios, capítulo 2, verso 10. Aleluia. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí em livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí em livro de Mateus, capítulo 28, no verso 19. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, que sejam boas, que sejam más. Encontra em livro 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 10. Aleluia. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando você mesmo. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneje corretamente a palavra da verdade. Em livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 15. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Em Gálatas capítulo 2, verso 16 diz: e Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Em livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 8, diz: glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Resumindo aqui, rápido, qual é a recompensa e de onde vem? Do Senhor Jesus. A nossa salvação das nossas almas, ter uma vida tranquila e sermos uma criação de Deus. Se cremos, seremos salvos em nome de Jesus. Se não cremos, também seremos condenados. Glória a Deus. Precisamos fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ainda mais, fique vocês sabendo que vamos comparecer ao tribunal de Cristo e vamos prestar conta a Deus em nome de Jesus. Aleluia. E mais, temos que praticar a palavra, não somente ouvir e não sermos enganados e não enganar a ninguém. Aleluia. Temos que andar na presença de Deus corretamente, ser verdadeiro, ser justo em nome de Jesus. Aleluia. Temos que ter fé e cremos. Crendo, receberemos as nossas curas. Crendo, seremos libertos. Com a nossa fé e crendo, seremos salvos. As nossas almas do inferno. Somente Deus, em nome de Jesus Cristo, é o único e suficiente Salvador das nossas almas, em nome e pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, oh glória, aleluia, glória a Deus, aleluia. Essas dicas, aqui estão várias dicas como devemos trabalhar para Deus, em nome de Jesus. Essas são as dicas que eu compartilho com todos em nome de Jesus. Aproveitando aqui agora, rápido, eu quero aqui deixar umas e outras muitas e grandes dicas, o que não devemos fazer e não podemos fazer no trabalhando para Deus. Em nome de Jesus Cristo, preste bem atenção, vamos falar sobre o que não devemos e não podemos fazer trabalhando para Deus. Aleluia, glória a Deus. Deixo aqui grandes dicas, preste bem atenção, prezados, queridos, amados irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Aqui em livro de João, no capítulo 8, versículo 44, a palavra diz:
Vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aleluia. Ainda que Apocalipse 22:15, a palavra de Deus está dizendo: mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os fornicadores, os homicidas, os idolatras, e qualquer que ame e comete mentira. Aleluia, glória a Deus. Preste bem atenção. Mentira não é de Deus, mentira é do diabo. Não podemos mentir, sair por aí enganando os outros com falsidade. Deixo aqui mais umas dicas sobre características de falsos profetas e falsos mestres. Em nome e pelo poder do sangue de Jesus, acompanhe aí algumas características de falsos profetas, falsos mestres. Aleluia, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. O sangue de Jesus Cristo tem poder em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Iniciando aqui algumas dicas sobre falsos profetas e falsos mestres. Escute bem, preste atenção. Um falso profeta é aquele que afirma falar em nome de Deus, sem contudo representar a Deus ou mesmo pertence a Ele. Além disso, um falso profeta propaga ensinos antagônicos às Escrituras, tomando para si uma autoridade que não lhe pertence, afirmando ser aquilo que Deus diz que ele não é. Jesus, ao falar deles, disse: guardai vós dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz fruto má. Uma árvore boa não pode dar mau fruto, nenhuma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Se encontra aí em livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 15 a 20. Acompanhe em nome de Jesus. Glória a Deus. Já Paulo escreveu: rogo vós, irmão, que note os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai vós deles, porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas a seu ventre, e com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos inocentes. Em Romanos capítulo 16, versículo 17 a 18, está dizendo, glória a Deus. Pedro disse: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição. Em livro de 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 1, diz, glória a Deus. Isto, pois, elenca 10 características de falso profeta. Um falso profeta relativiza as Escrituras. Para um falso profeta, a Bíblia não é palavra de Deus. Para este, as Escrituras são falíveis e não devem servir como plena referência para o cristão. Um falso profeta fala mais em dinheiro do que em Cristo. Um falso profeta comercializa o Evangelho e vende as bênçãos de Deus mediante ofertas extravagantes. Um falso profeta considera sua palavra inquestionável, colocando suas profecias e revelações em pé de igualdade com as Escrituras. Um falso profeta anuncia, prega e proclama um evangelho absolutamente antropocêntrico. Um falso profeta interpreta as Escrituras segundo a ótica do seu próprio umbigo, relativando
o absoluto e inventando doutrinas segundo os desejos de seu coração. Aleluia, glória a Deus. Um falso profeta prega o evangelho da confissão positiva, negando a possibilidade do sofrimento e anunciando um cristianismo desprovido da cruz. Glória a Deus, aleluia. Um falso profeta sincretiza o evangelho miscigenando a fé, introduzindo doutrinas espúrias às verdades inquestionáveis da Bíblia. Glória a Deus. Um falso profeta tem sede de poder, vive pelo poder e ama o poder. Glória a Deus. Aleluia. Um falso profeta se considera melhor do que os outros e, em virtude disso, distingue-se do rebanho criando e fabricando novos títulos eclesiásticos. Aleluia. Em 10º lugar aqui, um falso profeta fala de Cristo, entretanto o nega, prega sobre Cristo, mas não o conhece. Fala em nome do Espírito Santo, sem contudo ter sido regenerado por ele. Glória a Deus. Aí está. Pense muito nisso. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Continuando aqui, vamos aqui até mais à frente aqui. Aleluia. A história da Igreja de Cristo é inseparável da história das tentativas de Satanás de destruí-la, enquanto desafios difíceis surgiram de fora da igreja. Os mais perigosos sempre foram os que surgiram de dentro, pois de dentro surgem os falsos mestres. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Falsos mestres da verdade. Falsos mestres assumem muitas formas adaptadas aos tempos culturais e contextos. Aqui estão 7 deles que você encontrará realizando seu trabalho enganoso e destrutivo na igreja. Hoje, por favor, observe que, embora eu tenha seguido os textos bíblicos, escrevendo-os usando o gênero masculino, cada um desses falsos mestres pode facilmente ser uma mulher. Aleluia. Primeiro lugar aqui, o herege. O herege é o mais proeminente e talvez o mais perigoso dos falsos mestres. Pedro advertiu contra ele em sua segunda carta. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de negarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida destruição. Aí em livro 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 1, está dizendo: o herege é a pessoa que ensina o que descaradamente contradiz o ensino essencial da fé cristã. Ele é uma figura gregária, um líder natural que ensina apenas verdade suficiente para mascarar seu erro moral, seu erro mortal. No entanto, ao negar a fé e celebrar a que é falso, ele leva seus seguidores da segurança do ortodoxia ao perigo da heresia. Desde os princípios, primeiros dias da igreja, ela tem sido afligida pelo herege em suas várias formas. Ele continua seu trabalho maligno hoje, às vezes contradizendo a verdade e às vezes fazendo acréscimos a ela. Ele pode reformular a doutrina da Trindade, como Ário fez no 3º século e como os pentecostais unicistas fazem hoje. Ele pode, como Marcos Borges,
e outros estudiosos proeminentes negar o nascimento virginal ou a ressurreição de Jesus Cristo. Como as testemunhas de Jeová, ele pode alterar a palavra concluída de Deus, ou como os Mormons, ele pode fazer adições a ela. Sempre ele ousadamente adultera a fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Em Judas 1:3 diz, aleluia. Agora vamos para o charlatão. O mestre charlatão. O charlatão é a pessoa que usa o cristianismo como meio de enriquecimento pessoal. Paulo advertiu Timóteo para que se guardasse do tal. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e como o ensino segundo a piedade e efetuado nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nasce inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cujo mestre mente e pervertida é privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Em livro de 1 Timóteo, no 6:3-5, diz, o charlatão só está interessado na fé cristã na medida em que pode encher a sua carteira. Ele usa sua posição de liderança para se beneficiar da riqueza dos outros. Aleluia. Glória a Deus. Simão, o mago, foi motivado pelo amor ao dinheiro quando tentou comprar o poder do Espírito Santo. Lá em livro de Atos 8:9-24 diz, começando com este, o charlatão apareceu em muita forma, sempre buscando proeminência na igreja para que possa viver em extravagância. Quando o Papa Leão encomendou a João Terzel a venda de indulgências, os lucros não só financiaram a reconstrução da Basílica de São Pedro, mas também seu estilo de vida luxuoso. Na década de 1990, o televangelista Robert Tilton arrecadou dezenas de milhões de dólares a cada ano explorando as vulneráveis e crédulos. Hoje, Benning Creflo Dollar é uma série de outras pessoas vendem o evangelho da prosperidade para enriquecer às custas das ofertas de seus seguidores. Aleluia. O profeta afirma ser dotado por Deus para trazer nova revelação que não está nas Escrituras. Novas e alternativas, palavra de predição, ensino, repreensão ou encorajamento. Na realidade, porém, ele é comissionado e fortalecido por Satanás com o propósito de enganar e perturbar a igreja de Cristo. João fez uma advertência urgente sobre ele. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. 1 João capítulo 4:1. Os cristãos devem provar os espíritos para determinar se eles provêm do Espírito Santo ou de um espírito demoníaco. Aleluia. Mais tarde, João declarou que Deus falou plena e finalmente nas Escrituras ofereceu a mais solene advertência contra qualquer um que afirmasse trazer revelação igual ou contrária às Escrituras. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia,
deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirar a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas neste livro, em Apocalipse 22, 18 a 19. Glória a Deus, aleluia. Continuando, o profeta aparece em toda a história da igreja, já não segundo século. Montano e seus discípulos afirmaram falar em nome do Espírito Santo. No século, Jofrem Inti afirmou receber o livro de Mamon do anjo Moroni. Hoje as ondas do rádio estão cheias de pessoas que dizem falar em nome de Deus através do poder do Espírito. Profecias pessoais estão apenas a um telefonema de distância. Sharon, autora do maior best-seller cristão da década, afirma ousadamente que seu livro contém as próprias palavras de Jesus. O profeta continua falando com o fim de fazer errar. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos para o abusador. O abusador usa sua posição de liderança para tirar proveito de outras pessoas. Normalmente ele se aproveita para alimentar a sua luxaria sexual, embora também possa desejar poder. Tanto Pedro como Judas estavam cientes da lascívia, do absurdo, do abusador, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Em 2 Pedro 2:2. Pois certos indivíduos se introduzirão com dissimulação, os quais deste muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Em Judas 4. O abusador afirma que está cuidando das almas, mas seu verdadeiro interesse é desfrutar de corpos. Ele age buscando um lugar na vida, na confiança, nas casas, nas camas de mulheres. Quando ele não está buscando prazer sexual ilícito, ele pode estar oprimindo pessoas para ganhar poder, abusando delas, enquanto trilha seu caminho para a proeminência. Ele faz isso em nome do ministério, com a reivindicação de que possui a unção de Deus. Ele usa e abusa de outras pessoas para alimentar suas cobiças. Tragicamente, a história da fé cristã apresenta incontáveis abusadores. Mesmo nos primórdios da igreja, houve seitas sexuais e outras perversões despravadas da fé. Durante séculos, o papado foi pouco mais que uma luta corrupta pelo poder. Hoje parece que a cada semana ouvimos sobre outro líder que foi considerado culpado de pecado sexual com homens, mulheres ou até mesmo crianças. Enquanto isso, ouvimos história triste de sobreviventes que foram abusados e abandonados por um líder que almejava poder. O abusador continua seu trabalho. Aleluia. O divisor. Vamos agora ouvir sobre o divisor. O divisor usa a falsa doutrina para perturbar ou destruir uma igreja. Ele alegremente divide irmãos de irmãos, irmãs de irmã. Judas advertiu sobre ele: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes
os que promovem divisões sexuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando vós na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai vós no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Judas 1, 18 a 21. O divisor é desprovido do Espírito Santo, cujo primeiro fruto é o amor e cuja obra especial é manter os crentes unidos no vínculo da paz. Em livro de Gênesis, capítulo 5, verso 22 e Efésios 4, 3 diz: Este falso mestre promove contendas, não o amor. Ele gera facções, não unidade. Ele deseja discórdia, não a harmonia. Aleluia. Congregações e dominações foram frequentemente divididas pelo divisor, quando ele promulga suas mentiras. Ele às vezes faz uma doutrina menor, não marca da naturalidade cristã, fazendo com que facções surjam dentro do corpo. Ele pode maliciosamente introduzir doutrinas antibíblicas ou poder minar a liderança ordenada. Ele faz tudo pela satisfação perversa que vem com a destruição. Aleluia. Glória a Deus. Vamos agora falar sobre o bajulador. Glória a Deus. O bajulador é o falso mestre que não se importa com o que Deus quer, mas se importa com tudo que os homens querem. Ele quer agradar os homens mais do que a Deus. Paulo pensava nele como um caçador de ouvidos, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, segundo Timóteo capítulo 4, 3 a 4. O bajulador anseia por popularidade e elogio do mundo, para manter o respeito de seu seguidor. Ele prega apenas as partes da Bíblia que consideram aceitáveis. Portanto, ele fala muito de felicidade, mas pouco de pecado, muito do céu, mas nada do inferno. Ele lhes dá apenas o que eles querem ouvir. Ele prega um evangelho parcial, que absolutamente não é o evangelho. Aleluia. O bajulador é tão antigo quanto a própria igreja. No século tal ele era e no século tal era Norman, Plant, Black, hoje ele é Joel Orten, pastor da maior igreja da América, que é conhecido igualmente por seu sorriso cheio de dentes e seu conteúdo vazio. Ele prega um evangelho vazio para uma igreja lotada, como os falsos profetas do dia de Jeremias. Ele é os milhares semelhantes a ele, dizem paz, paz, quando não há paz. Em Jeremias capítulo 6, no verso 14. Vamos agora falar sobre o especulador. Finalmente, o especulador é aquele obcecado por novidade, originalidade ou especulação. O autor de Hebreus advertiu a sua igreja contra essas doutrinas várias e estranhas, enquanto Paulo disse a Timóteo para proteger a igreja contra qualquer outra doutrina. Em Hebreus 3:9 diz, e em 1 Timóteo 1:3, o ensino focado na especulação desloca a doutrina precisa e firme das Escrituras. O especulador
deixa de lado a maior parte do conteúdo da Bíblia e o peso da ênfase da Bíblia, a fim de ficar obcecando com assuntos que são trivias os novos. Ele se cansa das velhas verdades e persegue a respeitabilidade através da originalidade. Hoje, como em todas as épocas, o especulador fica obcecado com o fim dos tempos e, de alguma forma, suas previsões fracassadas não dissuadem a si mesmo, nem a seus seguidores. Recentemente, vimos ele obedecendo a mensagem clara das Escrituras para procurar códigos escondidos nelas. Por vezes ele se arraiga na academia, aonde uma de suas obras primas recentes e um Deus reimaginado, que é incapaz de ver e conhecer o futuro. Bem, Paulo rotulou e o especulador de tagarela, contencioso e irreverente. 1 Timóteo 6, 21 a 20. 20 a 21, aleluia. Conclusão. Vamos para a conclusão. Os maiores embaixadores de Satanás não são cafetões políticos ou poderosos, mas pastores. Seus sacerdotes não pregam uma religião diferente, mas uma perversão mortal da verdadeira. Glória a Deus. Aleluia. Suas tropas não fazem um ataque frontal completo, mas trabalham como agentes enguiando-se para o exército inimigo. As táticas de Satanás são estudadas, astutas, previsíveis e eficazes. Portanto, devemos sempre permanecer vigilante. Acautelai-vós dos falsos profetas, que se vós apresentam disfarçados em ovelha, mas dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Em Mateus capítulo 7, verso 15 a 16. Aleluia, glória a Deus. Vivemos em um mundo de muitas crenças e todo ser humano crê em alguma coisa. Aquilo em que cremos haverá de determinar todo o nosso curso de ação e a maneira como interpretamos o mundo, as pessoas e os relacionamentos. Este mundo de crença que envolve a humanidade, chamado de cosmovisão, isto é, uma visão abrangente da vida e do universo que toca em tudo quanto é fundamental quanto à nossa existência, crenças, valores e nosso lugar propósito no mundo. Neste universo de tantas crenças que povoa nossa cultura, o cristianismo aparece como uma visão de mundo que propõe respostas seguras e direções certárias para as questões mais importantes da existência humana. Mas ainda a fé cristã é apresenta como a única verdade vinda de Deus e que transforma e renova vidas, levando as pessoas a um relacionamento pessoal com o Deus Criador de todas as coisas. Isto é chocante porque a cultura de nossos dias até aceita a pluralidade de crenças, mas não consegue assimilar uma crença que afirme ser a única e exclusivamente a verdadeira. Na conferência deste ano, queremos convidar pastores, líderes e cristãos maduros a considerar o chamado do apóstolo Paulo, a que removemos nossa mente, vivendo como pessoas transformadas pelo Espírito Santo, de modo íntegro e coerente com nossa fé e referenciados pela palavra de Deus, e que, com isto, demonstremos a superioridade do cristianismo em relação a todas as muitas outras visões
de mundo existentes e sejamos capazes de dar resposta às grandes questões, à angústia das pessoas ao nosso redor, como luz e sal neste mundo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado a todos. Agradeço a todos os amigos e irmãos ouvintes. Em nome de Jesus Cristo. Agradeço meu amigo Espírito Santo. Agradeço a Deus. Aleluia. Está finalizando o Conhecereis a Verdade. Finalizo aqui com o Pai Nosso, intercedendo a favor de todas as almas. Que vocês, espero que vocês entendam, o que não entenderam, entendam. Aleluia, glória a Deus. E fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Está aí a declaração sobre o trabalhar para Deus e sobre o que não devemos fazer na obra de Deus. Aleluia, graças a Deus. Deixo aqui o forte abraço do missionário José, o profeta velho homem de Deus. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso cada dia nos dás hoje. Perdoais as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado o nosso devedor. Não induza a cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Porque o teu reino, o teu poder, a tua glória agora e para sempre. Amém. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu peço a Ti agora, neste momento, a favor de toda essa alma aí que está sofrendo, gemendo nas trevas. Em nome de Jesus, o Senhor toca agora e arranca todo o mal. Esta pessoa aí que necessita de um milagre urgente, precisa de uma cura ou libertação e de sua salvação. Eu apresento toda ela nas Tuas mãos, meu Deus, aonde ela estiver ouvindo. Que o Senhor toca agora e arranca agora, toca da planta da cabeça à planta dos pés e cai por terra toda maldição hereditária, toda linhagem de família, todo mal do passado, obra macumba, feitiçaria, magia negra, voodoo, encantamento. Em nome de Jesus, aonde estiver a legião de demônio atuando agora, que cai por terra, não resista ao poder de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Obrigado.